Olá, meu nome é Adolfo Merito e este é o programa Economia Criativa do Visão Web TV, descomplicando a economia com criatividade. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para uma entrevista o Bruno Assami, que é diretor-presidente do Unibis Cultural. Bruno, seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando a você qual foi a sua... como é que você começou no mercado de arte e cultura e a sua atuação nesse mercado, e, em particular, dentro da Unibis Cultural atualmente. Oi, Melito, tudo bom? Obrigado aqui pelo convite. Eu tenho 40 anos de trajetória profissional. Okay. Então, eu comecei cedo e isso me deu muita possibilidade de poder conhecer vários momentos da história, né, do setor e participar ativamente desse desenvolvimento do setor. E com isso, esses 40 anos me trouxeram muita visão pessoal, né, do meu desenvolvimento profissional na relação com o governo, na relação com a sociedade civil e na relação com as empresas que hoje atuam de uma forma bastante consistente nesse ecossistema. Muito bacana. Bom, você que já atuou, e nós nos conhecemos quando eu estava no Instituto Alfa de Cultura, né? Ocasionalmente eu tive uma atuação nessa área muitos anos atrás, e eu conheci no Itaú Cultural. Depois acompanhei a sua trajetória, passando pelo Instituto Tomiotaki, depois pelo MASP e agora na Unibis Cultural. Quando a gente fala em economia criativa, a gente fala assim, bom, para você desenvolver o segmento, você começa com a formação de produtores culturais. Eu vejo que você, Bruno, é um talento muito especial na gestão da cultura, que tem um talento tanto do ponto de vista de negócios, como também do conhecimento profundo da arte e cultura. Eu te pergunto, existe alguma coisa, alguma opção aqui no Brasil que forme talentos na gestão cultural? Não existe uma escola formal, né? Se você baseia a minha formação, por exemplo, ela é formada no ambiente acadêmico em administração e comunicação e com especializações em história da arte. Uhum. Então, quer dizer, ela tem alguns percursos paralelos, né, de formação. Quando você pensa na minha prática profissional, ela também acaba tendo essa mesma necessidade. Sim, teve momentos em que eu estava diretamente envolvido em gestão de conteúdo, teve horas que eu estava envolvido em gestões de resultados e teve horas que eu estive envolvido em planejamento. E nos últimos, sei lá, 20 anos, me dedico mais à gestão da organização e na estratégia das organizações. Mas, sem dúvida, não existe nenhuma escola formal em cima dessas questões que você aborda, né? Como traduzir por uma gestão de uma instituição expertise na área de negócios e expertise nas áreas de conhecimento. Eu acho que, do ponto de vista prático, a gente percebe que o Unibis Cultural, que no caso agora tem basicamente 8 anos, né, que você assumiu, e de alguma forma você... É menos. É menos. Muito obrigado, as pessoas acham. A gente está há 5 anos, mas as pessoas falam, nossa, mas você já está uns 10 anos na frente. Não, gente, a gente inaugurou em 2005. Não é possível. A gente pegou um ano fechado. Eu fiz a conta começando um pouco mais cedo, mas de qualquer forma você elaborou, né, na prática, a Unibis, para quem conhece, evidentemente, uma organização centenária que, num dado momento, assumiu aquilo que estava sendo desenvolvido como cultura dentro do Centro da Cultura Judaica, e você foi escolhido para tocar o negócio como na área cultural. De fato, foi em 2014, até nós fizemos alguma coisa em conjunto com você, naquela época ligada a empreendedorismo. Mas, olhando para essa questão do posicionamento que você deu ao Unibis Cultural desde então, você fez alguma coisa que era um pouco audaciosa em termos de posicionamento estratégico, porque num espaço que fica especificamente em São Paulo, na cidade de São Paulo, uma região de São Paulo, que tinha já uma característica importante, né,
no cenário da cultura brasileira e na cultura judaica, você conseguiu um posicionamento que hoje você tem um alcance de um público de 1 milhão de pessoas, que você atende pelas redes sociais, etc. Como é que foi essa mágica de você conseguir? Porque o público cultural no Brasil, em São Paulo, ainda é muito pequeno, muito em função da questão de você ter a formação de público dentro das escolas, que é um aspecto pouco existente aqui no Brasil. Como é que você conseguiu esse resultado de conseguir um alcance tão grande nas atividades da Unibis Cultural? Olha, Milito, é gostoso pensar nesses 5 anos, né? Nós inauguramos em 2015, no final de 2015. Tive 1 ano de planejamento, como você mesmo disse, pegando um esqueleto, né, um prédio que estava fechado e nós precisávamos ali desenvolver um posicionamento, uma ação organizacional que fazia parte também de uma organização já centenária, né? A Unibis, que é a organização mãe, ela já atua na sociedade civil, né, na área da vulnerabilidade social, nos mais diversos aspectos dessa vulnerabilidade. O que foi apaixonante, e aí eu faço aí a minha ponderação, de que se a gente tem esse resultado, também se advém de um conselho muito alinhado a essa visão, né? Não é um trabalho da qual eu idealizei e estou implantando dentro do meu espectro de visão. É uma visão compartilhada sobre a questão das necessidades essenciais da humanidade e da nossa sociedade atendida, que é a cidade de São Paulo especificamente, né? Nós tínhamos claro que para o século XXI, um dos maiores desafios seria essa inclusão ao conhecimento que a sociedade deveria sofrer. Principalmente por quê? Porque nós estávamos vivendo já uma interrogação em cima do que seria a questão digital na sociedade, né? Uhum. Se essa questão era uma questão latente, como que haveria uma instrumentalização, uma educação a ser formada por essa sociedade a partir dessa nova configuração de acesso à informação? Então, isso está muito dentro do DNA da organização. Né? Ela olha essa vulnerabilidade nessa amplitude. Ela não olha simplesmente a vulnerabilidade econômica numa ponta do processo, que é da linha da pobreza social e econômica, mas ela olha também a outra linha da vulnerabilidade, que é o indivíduo destituído dos seus valores como cidadão e com os valores democráticos. Então, é uma riqueza de você poder representar uma organização com essa magnitude, dessa magnitude, né? E eu devo te dizer, confidenciando aqui, confidenciando tudo, parece um paradoxo, mas a minha agenda pessoal, profissional, atualmente, ela é muito prazerosa, porque eu tenho 4 agendas de trabalho e essas 4 organizações, elas são extremamente comprometidas com a real missão e valores delas. Não existe uma agenda oculta por parte desse conselho representado, né? Então, obviamente, meu trabalho flui com uma potência muito mais assertiva, a minha visão estratégica consegue ir mais além do que normalmente você iria em situações quando um board não está tão alinhado às mesmas visões ou vice-versa. Então, esse é um ponto. O ponto que você comenta sobre essa amplitude de audiência, de público, realmente, isso é bastante importante ressaltar. Foi parte da estratégia, Melito, não tem aqui nenhuma casualidade. Há uma interpretação da minha parte que era a seguinte: eu sabia claramente que o setor cultural, o sistema da arte, estava muito focado, né, para um perfil de sociedade, da nossa sociedade. E quando se pensava no espectro a ser atingido, ou seja, da outra população que não tinha a formação do hábito cultural, nós tínhamos que olhar a partir delas, não a partir da nossa visão. E essa escola, esse aprendizado,
se deu muito ao longo de todos esses anos, né? Com a Unidos Cultural, eu tive a oportunidade, na verdade, de potencializar essa visão de uma forma exponencial. O que eu fiz? Primeiro, eu reconheci que a sociedade é uma sociedade fragmentada. Eu reconheci que a sociedade é feita de nichos, né? E não só indicadores do IDH, que classifica dentro de uma perspectiva, né? A sociedade era muito mais complexa do que somente essas fragmentações da sociedade. Então, não era só uma questão de gênero ou de faixa etária que nós estamos falando. Nós estamos falando de perfis de hábitos sociais e culturais que estavam dentro da sociedade que precisavam ser identificados por nós, porque havia já uma identidade ali que não estava sendo traduzida como formação de audiência para esse ambiente. Então, isso foi a coisa mais complexa. E como nós tínhamos essa audácia, vamos dizer assim, de traduzir 30 áreas de conhecimento, né? Então, você imagina o que foi mapear todas essas 30 áreas de conhecimento a partir desta perspectiva e não somente na perspectiva de faixa etária e de gênero. Então, são variáveis de público que hoje dariam, no mínimo, umas 18 variáveis sobre cada tema. Isso é um ponto. O outro ponto, aí dentro também da estratégia, que está aí já numa segunda fase da nossa implantação, que era a questão da relevância do digital para a nossa estratégia de formação de audiência e de público. Por quê? A nossa grande preocupação é, nós não queríamos crescer mais do que o nosso próprio tamanho. Nós achamos que aquele tamanho que nós conseguimos em 3 anos de atividade atingir, que eram 2.000 eventos por ano, era a nossa capacidade máxima, né? E nós não tínhamos uma pretensão de termos outros espaços culturais na cidade ou termos outras atividades além dessa capacidade operacional. Então, qual era a nossa alternativa frente a uma demanda que nós fomentamos, né, que for trazer essa sociedade civil protagonizando a sua produção cultural para dentro desse espaço presencial, foi a gente optar, então, por um crescimento digital. Então, isso nós já estávamos implantando em 2019. Né? E com todas essas 16 variáveis de públicos de estudo, conforme eu falei anteriormente. Então, se nós estávamos presencialmente, eu tinha que traduzir isso digitalmente. Né? E aí veio a pandemia, o que favoreceu muito para nós, porque aí nós não tivemos nem escolha, né? Porque a pressão que nós estamos recebendo diariamente por parte desse público que estava frequentando o espaço e por parte desses produtores que estavam gerando esses conteúdos, essas organizações que estavam, né, responsáveis por essa gestão de todo esse conteúdo, eram emergenciais para eles também, porque eles não queriam perder esse elo de comunicação do que foi construído nos últimos 3 anos anteriores. Então, para nós, foi uma pressão saudável, né? E aí que deu o resultado que você mencionou. Esse 1 milhão de pessoas, Melito, é por mês. Por mês, é impressionante. Impressionante. É impressionante. Eu conto, obviamente, envaidecido, mas eu fico aqui me perguntando, gente, que loucura. Mas você conseguiu fazer alguma coisa que já, dentro da sua própria questão de pensar o espaço como um fator limitante, e tendo esses 2.000 eventos anuais, tendo esses segmentos todos que você citou, e tendo já a expectativa de fazer a coisa digital, claro, você chegou preparado nesse momento atual, e esse é um ponto extremamente positivo, que pode ser o caminho, né, para muitas outras organizações que têm essa mesma característica, mas é fantástico. Eu queria aproveitar e comentar com você um outro ponto também que me chamou muito a atenção durante o nosso relacionamento. Nós tivemos um relacionamento muito pequeno, né, enquanto eu estava no Instituto Alfa de Cultura, porque eu tive uma atuação durante 3 anos, né, e você já tem, segundo você já disse, mais de 20 anos nessa área, então você tem um olhar totalmente diferente das coisas, né. Quando a gente fala que antever o futuro é alguma coisa que é feita normalmente pelo artista. O artista não cria nada que já existia, ele sempre cria alguma coisa que você nunca pensou antes.
No exame de tendências futuras, eu pergunto se o gestor cultural, que é o teu caso, ele acaba desenvolvendo um olhar que identifica as tendências que podem vir pela frente. Existe essa característica porque eu me lembro quando você chegava no MASP, que você falava a respeito do street art de uma maneira muito empolgada, e aquilo ainda não era uma coisa que tinha realmente chegado de maneira forte no segmento cultural. Você desenvolveu esse olhar específico para você captar tendências que vêm pela frente no mundo das artes? Olha, tendência artística é uma coisa que, quando você está vivendo dentro de um sistema da arte, né, as informações elas vêm de uma forma muito avassaladora, né? Elas vêm com muita informação, muita informação, né? E, portanto, é natural que os seus insights de tendências artísticas elas ficam mais, vamos dizer, fica mais afinada, a apuração dos dados e das suas percepções ficam mais apuradas, né? Sim, eu acho que eu diria para você que, do ponto de vista de sistema, sim, você consegue ter alguns olhares de tendência. Veja, não é a minha área de conhecimento, eu não sou minha área, eu não sou um curador, né? Eu sou um gestor, eu sou um dirigente, né? Então, o meu olhar é sobre a organização e ela dentro do seu cenário em que ela atua, e que, evidentemente, o que eu represento na parte artística, essa instituição, o olhar artístico, a vocação cultural que essa organização que eu lidero está, eu trago de tendências artísticas que elas estão ali, mas, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que está ligada diretamente ao pensamento crítico artístico, ela identifica facilmente as tendências, né? Ela mesma acaba sendo um agente de influência sobre essa tendência. Nós falamos muito sobre economia criativa e esse movimento acabou chegando primeiro na Austrália, depois na Inglaterra, de alguma forma se inspirou nos australianos e desenvolveu programas nas áreas de indústrias criativas, isso depois foi para a Europa toda, né? E acabou chegando naturalmente ao Brasil, ao Ocidente, foi para a China, etc. Hoje você tem um movimento mais global do que a gente chama de economia criativa. No fundo está ligado ao mundo das artes e cultura também, e ao mundo do design, né? De alguma forma, como você começou a trabalhar muito nas mídias digitais, você deve ter percebido a chegada de alguma coisa nova, porque em 2000, já na década de 70, né, uma pessoa que era muito expert na área de tecnologia, que foi, no caso, o fundador da Apple, já falava da arte ao lado da tecnologia, né? De alguma forma, ele cultivava esse tipo de pensamento. E aí surgiu a economia criativa, e aí nós tivemos uma coisa que aconteceu muito recentemente, não tem 12 anos na prática, que foi a criação do chamado Bitcoin, né, em 2009, acho que tem 11. 2009 são basicamente 12 anos agora, né? Então, o Satoshi Nakamoto escreveu um paper, no ano seguinte começou a comercializar o Bitcoin. Isso deu origem a uma série de aplicações que chegou agora recentemente no mundo das artes. Como chegou? Chegou pelo fato de você ter pessoas que se desenvolvem na área de design gráfico, design computacional, ou mesmo com habilidades que utilizam o computador para poder fazer esse tipo de design, né? Que passou a ser comercializado dentro de uma característica interessantíssima, que nas artes comuns, você fala assim, como é que eu vou saber se isso aqui é uma obra original ou não, né? E quando você usa o blockchain, eles chamam de non-fungible token. É uma forma de você particularizar cada obra de design que você cria e você comercializa um token. Isso é uma coisa que está acontecendo agora, e eu te pergunto, isso foi previsto, estava previsto, como é que você avalia isso do ponto de vista da arte em si e do ponto de vista do mercado de arte, das ofertas e dos colecionadores? Bom,
Você começou a falar e eu queria só esclarecer um posicionamento sobre a indústria criativa antes de entrar no NFT. Perfeito. Eu acho importante que o brasileiro entenda que isso não é uma tendência importada, né? Ela é uma tendência necessária para uma economia como a brasileira, né? Independentemente se haverá um avanço nessa possibilidade de crescimento econômico setorial ou não, é muito importante que a gente entenda isso como uma enorme oportunidade de ingresso de pessoas para um segmento econômico, né, de produtividade econômica, por vários fatores. Pegando o que a própria menção, a Inglaterra estava quebrada quando a indústria criativa foi aderida, né? E isso foi a indústria de salvação do país, né? Ela que potencializou setores criativos que estavam vinculados não só à área do entretenimento, da arte, mas também da moda, da publicidade, da mídia, enfim, vários outros setores importantes e estratégicos na economia que estavam cambaleadas, estavam sem incentivos, e eles conseguiram traduzir essa economia, essa indústria, né, essa produtividade, por um aspecto exponencial da economia. Bom, não preciso eu aqui apresentar o Brasil como um celeiro de possibilidades e de necessidades sobre esse tema, né? Então, quando existem iniciativas como essa, seja em instâncias governamentais, seja em instâncias empresariais, seja em instâncias da sociedade civil, eu estou dentro, né? Estou pronto a refletir, a contribuir para o pensamento propositivo em cima dessa questão. Porque, no fundo, para mim, além de potencializar a identidade criativa brasileira nas suas mais diversas áreas da criação, né, nós estamos falando de oportunidades reais e efetivas de ingresso de pessoas para a economia de um país, o desenvolvimento econômico de um país. Percebe? São duas questões que, para mim, são seminais. A expressão como um processo de identidade, né? E a economia como um processo de inclusão. Então, quer dizer, seria quase esquizofrênico eu não dizer isso de uma forma permanente. Que bom que eu pude traduzir esse sentimento para um centro cultural através de uma organização que entende isso na sua maior amplitude do tema, né? Então, estou muito feliz por isso, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente entra no tema que você traz, que é a tendência do NFT, eu digo o seguinte: aí nós não estamos falando de sistema da arte, né? O sistema da arte ele é mais complexo que o próprio mercado. O mercado faz parte do sistema, ele é parte do sistema. Mas o sistema é uma questão mais complexa, porque tem mais redes de influência, né? Então, não bastam só as instituições. Nós estamos falando de instituições, estamos falando de pensadores, estamos falando do mundo acadêmico, estamos falando de críticos, estamos falando de mídia, estamos falando de mercado editorial, estamos falando de uma série de agentes de influência, estamos falando da população que tem uma relação com aquela produção artística, e também estamos falando com as galerias, com os colecionadores, este sim, né, parte do mercado da arte de uma forma mais formal. E o artista está no meio disso, né? Ele está vivendo esse jogo de influência para, né, ficar acenando a sua luz ao sol. Bom, então, o NFT, na minha visão, ele é um diálogo de mercado nesse momento. Ele não é um diálogo do sistema, né? Como em alguns outros momentos surgiram situações em que o mercado teve que se pautar, né, por uma questão muito simples, que nasce no mercado, né, que é a lei da oferta e da procura. Nós estamos falando de uma questão de criar oportunidades, né, para despertar interesses, e quem compra essa commodity, quem compra esse
essa, essa derivação, ela está especulando em cima de um mercado futuro. Eu não estou aqui entrando no juízo moral se isso é ou não é arte. Eu estou dizendo o seguinte: como é que funciona o mercado? Né? Qualquer mercado, da soja no mercado futuro ao NFT para o mercado futuro. Eles têm um componente especulativo por trás. E esse componente especulativo, ele é um componente de risco. Né? Então, aqui não estou querendo avaliar se essa obra é mais ou menos relevante do que um Picasso, ou deixa de ser mais ou menos relevante do que X. O que eu posso dizer é que é natural que no momento de escassez de oportunidades de consumo surjam novos consumos, novas tendências de futuro. Né? E nós estamos tendo uma certa necessidade de novidades, vamos dizer assim, para não dizer de outra forma. Né? É um mercado que necessita dessas novidades. Né? Mas eu acho muito interessante essa sua abordagem, porque no fundo, você não obrigatoriamente faz avaliação do ponto de vista da arte em si, né? Mas do mercado de arte. Ou seja, você citou oferta e demanda, e quando você fala dos tradicionais autores brasileiros ou internacionais, né? Quanto mais escassos e quanto mais o tempo passa, você tem uma valorização automática, porque você não tem mais aquele tipo de arte disponível, a não ser em muito pouca quantidade. Aí nós vamos para o mercado que começa a ter cada vez mais ofertas em função da própria digitalização. E tem uma vantagem muito grande, que é aquela que eu citei, o fato de você nunca ter alguma coisa, comprar gato por lebre, porque você tem para cada obra que for colocada dentro desse modelo NFT, ela vai ser realmente identificada por um padrão que você não consegue copiar, né? Agora, o que vai acontecer lá na frente é que, dentre centenas de milhares ou milhões de pessoas que vão fazer arte nesta área, algumas vão se destacar. E aí você vai ter a valorização, porque aquele item vai ser uma arte única, que você não consegue reproduzir. Né? É como se algum artista estivesse assinando, fizesse uma determinada obra e assinasse 10 vezes iguais àquela obra com 10 assinaturas diferentes. É uma edição limitada. Mas, enfim, essa questão que eu achei muito interessante a tua abordagem, porque no fundo, você também aborda o fato de ser um mercado de investimento que pode ser especulativo, né? E que você tem que ter uma certa avaliação e cuidado na hora de você investir, de você colecionar, se for o caso, mas é sobre esse ângulo que a gente estava comentando aqui agora. Pois Desculpa não. interromper. Eu me lembro muito no começo, né, que as pessoas colocavam isso para nós. Inclusive, isso vem geralmente de colecionadores, essa pergunta. Mas é pura especulação ou tem um componente de apreciação da fruição estética? Eu acho que é evidente, né, que uma pessoa que entra nesse ambiente de investimento, né, é evidente que tem uma fruição estética que você pode quantificar como muito, como pouco, como mais ou menos. Né? Essa graduação de interesse pela fruição estética, pela essa oportunidade do aprendizado em cima da leitura da obra, né? Porque é um caminho sem volta, quando você começa a entrar nesse universo das múltiplas leituras sobre a obra, sobre a produção da obra artística, né? É uma área de conhecimento infinito, você nunca se esgota no seu conhecimento, percebe? A sua interpretação daquela obra é momentânea, porque a partir de amanhã você se aprofunda mais e mais. Sim, sim. Mais. É um prazer sem fim de conhecimento. Agora, tem outros que simplesmente têm um prazer de encontrar nessa expressão, né, 99% sobre os riscos e os ganhos sobre o risco. Ok, mas aquele 1% está latente, entendeu? Porque se fosse 0%, ele não estava nesse mercado tão intangível. Ele estava em mercados de commodities mais perecíveis, mais palpáveis a mensurações tangíveis, percebe? Então, já acho que o mercado, por mais pernicioso que possa parecer,
é um ambiente de pessoas que podem contribuir para um pensamento e uma reflexão da contemporaneidade, mesmo que seja somente dentro desse ambiente de mercado. Não acho que isso não é um problema em si. São pessoas que estão refletindo temáticas contemporâneas, por isso que estão consumindo e comprando obras contemporâneas. Ainda na área de tecnologia, Bruno, nós falamos a respeito das características das novas tendências tecnológicas, né, que envolve inteligência artificial, o aprendizado da máquina. Cada vez mais a máquina tem maior capacidade de processamento, já ultrapassou, inclusive, a capacidade humana de processamento. Então, é o que o pessoal chama de singularidade, ou seja, você começa a ter um crescimento exponencial, enquanto que a nossa capacidade fica limitada à curadoria, à orientação, à percepção, digamos, e orientação da máquina na prática. Mas a pergunta seria a seguinte: você vê que no futuro o computador pode ser um artista por si mesmo, a partir dessa inteligência artificial? O futuro é eu não gosto muito de achismo e de bola de cristal, mas eu vou te responder da seguinte forma. É uma provocação essa sua, mas enfim, assim, a arte contemporânea, ela vive sobre um preceito, sobre a intenção do artista. Tá? Essa intenção do artista, essa intencionalidade do artista é o ponto de desafio, de interligação entre ele e nós. Uhum. Então, a obra dele se traduz pela intencionalidade. Tá? Tanto que muitas vezes se discute esse processo, né? Por exemplo, tem muitos artistas que terceirizam a confecção de suas obras. Né? E muitas pessoas perguntam, mas tirou o fazer, né? Que é um conceito muito fabril, né? Do início da industrialização, ou seja, do modernismo, do período moderno da sociedade. Né? O contemporâneo, ele rompe com esses paradigmas, né? E vai para um outro caminho. Então, por isso o digital cabe no contemporâneo. O que eu estou dizendo, dentro desse paradigma da arte contemporânea, a intencionalidade é que dá a veracidade a ela. Então, eu não consigo, aí, por isso que eu falo, eu não consigo achar, porque eu não sou uma pessoa que gosta de ficar falando do que eu acho, né? E também não gosto de ser seguidor de bola de cristal, futurólogo. Se o paradigma da arte mudar dessa perspectiva, em que o artista é o agente de intenção, pode pensar num novo paradigma. Né? Você pergunta para mim o que eu acho disso, talvez eu seja de uma geração que esteja vivendo exatamente o que foram os períodos de ruptura, né, dos movimentos da história da arte. O que o moderno sofreu em cultura ao contemporâneo. Né? Eu acho difícil, Melito, né? Porque hoje, de uma certa forma, esse sistema é um sistema da arte em que ele está construído, pautado nisso. Né? Então, é como se você estivesse também criando um novo sistema da arte que não é mais dentro dessa lógica. Né? Ou esse sistema absorve esses novos paradigmas e traduz isso para dentro desse sistema. Então, essa dinâmica entre o que está construído, consolidado, ou o que se pode criar no paralelo como novos sistemas, aí eu realmente não poderia dizer. Partindo do pressuposto de que eu pude implementar, né, das minhas experiências organizacionais, e o que eu descobri na Unidade Cultural, a potência da sociedade criativa de São Paulo, né, em diversas áreas, em diversas manifestações, né, eu cheguei a comentar com você, a gente tem 2.000 eventos, porque é uma capacidade operacional. Eu teria ali, com certeza, do ponto de vista da produção criativa da sociedade paulistana, 6.000 eventos por ano. Mas assim,
Você não faz ideia, Milito. Todo dia é uma escolha de Sofia. É uma coisa que você tem que descartar, você tem que dizer não. E dói. Não é que você simplesmente fala assim, ah, não. Dói. Cada não que você tem que dar é uma dor. Porque são potências criativas da nossa sociedade que estão ali, esperando uma oportunidade de serem evidenciadas, de serem traduzidas, de se comunicarem. Quer dizer, é uma beleza, né? Essa nossa cidade. É uma coisa para pouco. É muito bacana, realmente. E só para comentar que, na realidade, quando a gente fala de tecnologia, é uma das carências que o Brasil tem em relação à formação de pessoas que estão dentro do mundo do conhecimento digital, seja para desenvolvimento, para programação, para jogos, para software, tudo que você pode imaginar que envolve esse tipo de conhecimento, internet, Bom, qualquer tipo de operação. E isso é um... 1987, né, Itaú Cultural. Eu fiz 2 visitas técnicas, uma no, na New York University e a outra no Laboratório de Tecnologia de Pompidou. Era uma visita técnica, porque o Itaú, que tem uma vocação tecnológica muito forte até hoje, mas naquela época a imagem estava sendo trabalhada para ter essa configuração, tecnologia e cultural quanto tecnológico. Né? E aí nós temos que conhecer esses 2 ambientes. Em 1987, imagina que já lá os diálogos digitais, eles tinham, o Pompidou tinha um prédio do lado do Pompidou só para laboratórios de estudos em cima do diálogo entre tecnologia e arte. É fantástico, é fantástico. Você está falando de alguma coisa que estava praticamente na origem, antecipando, inclusive, o movimento da internet, né? E 10 anos depois de surgir o primeiro computador. Quer dizer, realmente, nós começamos nesse tema um pouco mais tarde, mas efetivamente, hoje, se reconhece a importância de formação de pessoas nessa área. Em todas as questões, né? Essa multidisciplinaridade na geração atual, você percebe que a gente acha que é um generalista e que, portanto, é um profissional superficial. Eu já não acho. Eu acho que ele é um generalista, sem dúvida, né? Mas a sinapse dele, né? O filtro de sinapse dele é diferente do nosso. Então, ele consegue ter um plano de execução diferente do nosso, mas tão eficaz quanto. É diferente, é só isso. Sim, sim. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de várias carências que estão ligadas à parte cultural aqui no Brasil e também na parte da tecnologia, e são esses, na realidade, este é o futuro, né? Que espera que seja desenvolvido também no mercado brasileiro, além das competências, né? Em outras áreas que são muito relevantes para nós, como agribusiness e tudo mais. Mas nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria pedir a você que fizesse algumas considerações um pouco a respeito. Como é que você vê as tendências, né, no mundo das artes, e particularmente levando em consideração a existência de novas tecnologias, ou mesmo de outras considerações que você queira fazer, e ao mesmo tempo também deixando aqui o seu recado final para os nossa audiência e para os estudiosos da arte e da cultura que querem desenvolver negócios nessa área, falar um pouquinho a respeito da Olímpicos Cultural, se você quiser, e deixar essa mensagem final aqui para os nossos, para nossa audiência. Então, peço a você fazer então essas considerações. Bom, eu vou tentar falar um pouco para cada público que você direciona. Para o público artista, primeiro que sim, os desafios têm algumas sinergias com outras multidisciplinaridades. Então, é uma complexidade hoje o artista, principalmente porque tem múltiplas opções para ele poder desenvolver a sua poética. A mesma coisa com relação ao público. Né? Para o público, se force a gostar do hábito cultural, mais do que simplesmente gostar da obra ou da manifestação artística em si, mas de ter o hábito cultural como parte da sua formação identitária. Porque isso te enriquece
qualquer perspectiva, inclusive profissional de hoje, porque hoje é vital que esse indivíduo consiga fazer múltiplas leituras, e a arte ela te ajuda a você ter essa forma de codificação, né? Ela tem codificações que são tangibilizáveis, intangibilizáveis, algumas são visuais, algumas são auditivas, algumas são degustativas, algumas são sensoriais. Quer dizer, essa inteligência de, de estruturação, né, te fortifica na sua formação. E eu acho que isso, independentemente de função e atividade. E aí você me pediu para falar para o público, para o artista e para mais alguém. Né? Os estudiosos e que têm expectativas de atuar nessa área. Ah, sim. Bom, como toda área, né, é uma área de desafios, né? Buscar essa luz ao sol não é para qualquer um. Eu digo, independentemente de qual atividade, né? Eu acho que é muita resiliência, muito trabalho, muita pesquisa, muita persistência, uma rede de relações que possam contribuir para essa influência, para esse acesso. É um segmento muito pequeno e, portanto, muito fechado. Não dá para também ficar aqui. Eu brinco sempre com artistas, né, que vêm tentando pedir para eu apresentar ele para uma galeria ou para outra, etc. Hoje nem tanto, porque já estou um pouco mais distante da arte contemporânea, né, porque eu estou trabalhando mais com as questões ligadas à indústria criativa, propriamente dita, apesar de que as artes visuais diretamente estão dentro da indústria criativa, eu trabalho mais no business da arte contemporânea do que na estética, né? Não faço uma coisa de exposições artísticas, eu faço de exposições culturais. E aí eles sempre pediam muitas essas indicações das galerias. E eu fazia uma analogia muito simples. Então, olha, imagina uma galeria, ela tem uma representação como um psicanalista. Ela tem uma capacidade de atender bem, né, X artistas. Como um psicanalista, ele tem capacidade de atender bem X pacientes. Não adianta você querer ser o mais um, porque o mais um você vai ser mal atendido. Uma questão prática. Então, não é que ela é restritiva, ela não quer conhecer seu trabalho, nada, porque ela precisa atender bem os pacientes dela, que são esses X artistas que ela fechou como plano de desenvolvimento da carreira desses artistas. Eu lamento, é um limite. Né? Seria importante que tivesse mais galerias e mais colecionadores ávidos a poder consumir mais arte para você poder ter o seu espaço. Então, é um pouco essa conversa que eu sempre falo para o iniciante, né? Em qualquer setor, não só das artes visuais, de música, de literatura, etc. O que exige muita dedicação, né, Milito? Muita dedicação. Não tem outra palavra para te dar. Maravilha. Bom, com essas palavras finais aqui do Bruno Assami, Bruno, é um prazer enorme sempre estar com você. Nós já tivemos interações em momentos diferentes, né? Sempre acompanho e respeito muito o trabalho que você tem feito. Quando você fala que tem 40 anos de experiência, o pessoal olha para você e fala assim, não é possível, né? Porque você é um jovem. Eu tive problema de começar cedo. Essa aqui foi a grande vantagem. Comecei muito cedo. Você começou muito cedo, né? Mas parabéns pelo trabalho, é espetacular aquilo que você conseguiu no Libs Cultural, não era, a expectativa era realmente essa, você tem uma, como eu comentei, assim, uma qualificação como poucos diretores executivos da área cultural e da área das artes aqui no Brasil, e foi um grande prazer recebê-lo aqui, e certamente essa nossa entrevista será revisitada muitas vezes. Eu te agradeço aí por ter concedido, e espero revê-lo no futuro breve. Muito obrigado e um grande abraço para você e muito sucesso na Unibis. Obrigado, Melito, você pela oportunidade de a gente poder refletir um pouco nesse momento.